Olá, queridos, graça e paz, eu sou a pastora Luciana Diane e hoje eu vou te desafiar a ficar até o final desse vídeo. Se você tem tido problema com o filho, se você percebe a sua vida travada, instabilidades e perdas financeiras, altos e baixos, vida girando em círculo ou algum tipo de perseguição, a resposta para essas situações pode estar neste conteúdo. Hoje eu vou falar a respeito do resgate dos primogênitos. O que é primogênito? É o termo dado ao filho mais velho de um casal em relação aos irmãos do mesmo sangue. Na Bíblia, nós encontramos uma bênção da primogenitura, chamado bênção da primogenitura. Os primogênitos, eles recebiam porção dobrada na herança, eles tinham a responsabilidade da posição social e espiritual daquela família. Ou seja, na falta do pai, era o primogênito que representava a família. E nós vemos até nos dias de hoje, nos países que são governados por reis e rainhas, tem o sistema da monarquia, até hoje são os primogênitos que assumem o trono na falta do rei ou da rainha. É o filho ou a filha mais velha. E na palavra de Deus nós também percebemos que além da primogenitura biológica, que foi essa que eu falei, nós também encontramos uma primogenitura espiritual. Quando Rebeca estava grávida de Esaú e Jacó, o Senhor disse a ela que no seu ventre tinham duas nações, mas que o mais novo governaria sobre o mais velho. E nós percebemos, no decorrer da leitura de Gênesis, que quando Esaú já era moço, ele desprezou a sua primogenitura, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. E Jacó agarrou essa oportunidade com toda a força. Eu quero ler para vocês 1 Crônicas 5:2, que diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Então nós percebemos que na Bíblia, quando um primogênito ele não tinha o coração voltado para o Senhor, ele não tinha o caráter de Deus, ele perdia a bênção da primogenitura e era dada para algum outro irmão, Então é nesse caso que a gente chama de primogenitura espiritual. E Ruben, ele era o primogênito, mas ele dormiu com Bila. E com isso ele desonrou o leito do seu pai Jacó. Por isso ele perdeu a primogenitura para o seu irmão José. E nós percebemos ao ler a história de José o tanto que José foi perseguido durante toda a vida pela inveja e ciúmes dos seus irmãos. Os seus irmãos tentaram até matá-lo. E quando você caminha um pouquinho mais na Bíblia, você também lê a história de Sansão. Sansão, ele foi criado por Deus, Ele veio a esse mundo com um propósito de ser juiz e também aniquilar o povo filisteu, que era o povo inimigo dos judeus, de Israel. E Sansão, ele foi, durante toda a sua vida, ele foi muito perseguido por conta do propósito que estava sobre a vida dele, por conta da unção que estava sobre a vida dele. Sansão, ele era primogênito e unigênito, ele era filho único.
Quando nós lemos a história de Davi, Davi também foi um primogênito espiritual, porque Davi tinha um coração segundo o coração do Senhor. E então, quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, na cabeça de Samuel, ele iria ungir o mais velho, mas o Senhor falou para ele que não, que ele conhece o coração. E naquela ocasião, Davi não estava nem naquela reunião familiar, mas o profeta Samuel pediu para buscar Davi, que ele era escolhido. E Davi também foi muito perseguido a sua vida toda. Os seus irmãos tinham inveja, tinham ciúmes dele, e depois ele foi muito perseguido pelo rei Saul. Então, na prática, o que vem a ser um primogênito biológico e espiritual? O primogênito biológico é aquele que eu já expliquei. É o filho mais velho de um casal em relação aos seus irmãos de sangue, tanto homem como mulher. E o primogênito espiritual é quando numa família de 2, de 3, de 5, de quantos filhos forem, o Senhor, ele chama algum outro filho que não é o primogênito com um chamado sacerdotal. Então, isso pode ser tanto numa família de cristãos, de crentes ou não, ok? De repente, numa família onde não tem crentes, de repente o Senhor resgata, no meio daqueles filhos, ele resgata um com chamado sacerdotal, que vai ter incumbência de pregar para a família, de interceder para a família, e pode ser tanto um primogênito biológico, no meu caso, eu sou uma primogênita biológica, eu sou a filha mais velha e também recebi esse chamado sacerdotal. Na minha família, na minha parentela, quando eu me converti, não tinha história de crentes. Então eu fui resgatada pelo Senhor e agora, depois de quase 20 anos, muitos da minha família, da minha parentela, né, já conhecem o Senhor e esse foi o meu caso. Mas tem alguns casos que o Senhor escolhe irmãos mais novos, seja o caçula, seja o do meio, e aí nós chamamos de primogênito espiritual, ok? Quando aquele que foi chamado não é o filho mais velho. O Senhor, ele começa a dar ênfase aos primogênitos nos livros de Êxodo e Números. Quando Moisés estava tentando convencer o Senhor que era para Deus escolher outro libertador para Israel que não fosse ele, ele fez muitas perguntas para o Senhor. E ele perguntou para o Senhor o que ele ia dizer, qual o argumento que ele ia usar para Faraó, que representava a figura de Satanás, libertar os primogênitos. E olha o que o Senhor fala em Êxodo 4, 22 e 23. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, nesse texto, o Senhor deixa bem claro que o filho mais velho dele, que Israel, é o primogênito. E quando você estuda a história de Israel, você observa o tanto que esse país sempre foi perseguido pelos seus vizinhos, né? E aí o Senhor fala com Moisés que se Faraó não libertasse o seu povo, que ele ia matar todos os primogênitos. Então, Moisés aceita a missão de ser o libertador de Israel e o Senhor manda muitas pragas, e depois que a última praga, depois que a penúltima praga acontece, que é a 9ª praga, o Senhor dá instruções para Moisés celebrar a Páscoa. Então Moisés celebra a Páscoa entre os israelitas. Isso já era um indício, isso já falava a respeito do sacrifício de Jesus na cruz,
E naquela ocasião, o Senhor instrui Moisés, depois que o cordeiro fosse sacrificado, que ele passasse o sangue nos umbrais das portas das casas de todos os israelitas. Por quê? Porque aquele sangue ia proteger os israelitas, os primogênitos israelitas, do anjo da morte. E assim Moisés fez, e então o Senhor mandou a 10ª praga, que foi para matar, que foi para aniquilar os primogênitos de todos os egípcios, começando pelo primogênito de Faraó e também dos animais. E depois disso, Faraó liberta o povo, os israelitas, e então o Senhor fala a Moisés em Êxodo 13, 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então aqui o Senhor dá um comando para Moisés, para que o Senhor consagrasse os primogênitos ao Senhor. Então os primogênitos, nós, porque eu me incluo nessa classe, nós primogênitos, nós somos consagrados ao Senhor. E o que significa isso? Existe, quando uma pessoa é consagrada a um ídolo, nesse caso foi uma consagração a Deus, então é atribuído o direito daquele que recebeu a consagração sobre o consagrado. Ou seja, nós somos propriedades do Senhor, nós somos chamados para servir o Senhor no altar, para fazer a obra de Deus, ok? Então isso que significa essa consagração dos primogênitos. E agora eu quero te falar qual que é o perfil dos primogênitos, seja biológico ou seja espiritual. Primeiro, sofrem perseguições, começando na própria família, inveja, ciúmes, competição. Segundo, uma perseguição espiritual sobre essa pessoa. Muitas vezes acontece essa perseguição espiritual. A pessoa percebe que Satanás está usando alguém para persegui-la ou persegui-lo. Terceiro, dificuldade, tem dificuldade de rompimento. É aquela pessoa que nada e às vezes acaba morrendo na praia. Bate na trave e não entra no gol. Tem instabilidades, altos e baixos, a vida fica girando em círculos. Parece que as promessas não se cumprem. Quarto, dificuldade financeira. Quinto, tendência à falência e à bancarrota. São pessoas que começam muito bem num negócio, de repente elas falem, elas quebram, né? E tem inclusive pessoas que muito prósperas, primogênitos muito prósperos, de repente do nada eles acabam perdendo tudo. Perdas frequentes. No caso do filho ser o primogênito, esses itens que eu falei, que eu acabei de falar, vai apresentar algum item, esse filho vai apresentar algum item, e tem algumas questões adicionais na questão de filho. Esses filhos vão acabar dependendo dos pais, ou financeiramente, ou emocionalmente, enfim, vai ter uma certa dependência dos pais. E quando esse filho primogênito ele tem mais irmãos, é nítido a diferença de prosperidade, de facilidade para conquistar que os outros irmãos têm. E também pode acontecer, esse filho também pode ser rebelde, no caso de ser uma família que não é crente, ou de repente o filho se converte, mas se afasta. Então pode haver rebeldia, insubmissão, afronta e confronto aos pais. E por que essas perseguições acontecem? Porque a bênção da primogenitura é para alcançar os primogênitos que foram resgatados. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouco. Então, os primogênitos que não foram resgatados,
a maldição é dobrada. É por isso que Satanás persegue os primogênitos que ainda não foram resgatados. Então agora eu vou falar a respeito do resgate da primogenitura. O primeiro texto que o Senhor menciona o resgate da primogenitura é em Êxodo 13, 11 a 15, que diz assim: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas, se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo ventre e resgatamos os nossos primogênitos. O que o Senhor está querendo dizer com esse texto? Vocês estavam destinados a uma escravidão eterna no Egito, nas mãos de Faraó. Mas eu, o Senhor, eu resgatei vocês com mão forte. Para isso eu precisei matar todos os primogênitos de Faraó, de todos os egípcios e os primogênitos também do seu rebanho. E eu conduzi vocês à terra prometida. Então, por conta disso, por conta daquilo que eu fiz por vocês, o primogênito do rebanho é meu e o primogênito dos filhos também é meu. Então, eu quero que vocês façam o resgate deles. Por isso que eu fiz por vocês. Então, aqui, quando você chega em Êxodo 34, 19 e 20, vai falar a mesma coisa. Então, já tinha uma ordenança de Deus para todo primogênito pagar um cordeiro de primeira linha pelo resgate, né, da primogenitura, porque Deus livrou os israelitas, todos eles, inclusive os primogênitos, das mãos de Faraó, da escravidão. Só que depois disso acontece um fato que muda um pouquinho essa história. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, os israelitas tinham se corrompido e estavam idolatrando, cultuando um bezerro de ouro. E Moisés ficou muito irado, e depois que a ira de Moisés passou, ele fez uma pergunta ao povo, ele fez na verdade uma convocação, que está em Êxodo 32, 26 a 29, que diz assim: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Ou seja, mais uma vez a palavra consagração. Então, o que aconteceu? Os levitas, eles foram a única tribo que se dispuseram a obedecer ao Senhor, e por isso eles ganharam a confiança de Deus. Então o Senhor tomou a tribo dos levitas para ele, consagrou a tribo dos levitas a ele. Para quê? Para dar sequência
ao sacerdócio, para serem sacerdotes, para servir a casa do Senhor. Então, como ficaram os primogênitos que já tinham sido consagrados ao Senhor antes, quando eles estavam saindo do Egito? Uma lei espiritual, ela não pode ser revogada. Uma vez ela feita, ela tem que ser cumprida, como aconteceu no livro de Esther. Quando o rei Assuero, ele concordou com a lei que Amã fez, né? Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele concordou, né, com aquela lei. E depois ele ficou sabendo o que ele tinha feito através de Esther. E aí o que o rei Assuero fala? Eu não posso revogar essa lei. Mas ele autorizou Esther e Mardoqueu ou Mordecai a redigir uma nova lei em cima daquela que já tinha sido criada por Amã. Eles redigiram uma lei que dava direito aos judeus se defenderem do povo inimigo. E dessa forma o Senhor fez. Então o que o Senhor faz? Qual que é a ordem que ele dá para Moisés? Ele fala para Moisés, ele fala o seguinte, que ele vai substituir, o Senhor substitui a tribo de Levi pelos primogênitos. Então ele pede para Moisés contar os primogênitos de todas as tribos e pede para Moisés contar a tribo de Levi. E aí Moisés contou e apresentou esse número ao Senhor. A tribo de Levi tinham 22.000 levitas. E os primogênitos tinham dado 22.273. E aí Moisés chegou ao Senhor e falou, Senhor, sobraram. Fiz a substituição e sobraram 273 primogênitos. O que eu vou fazer então? Em outras palavras, o que eu vou fazer com esses 273 primogênitos que sobraram? Então o Senhor fala a Moisés, resgata. Então a ordem que o Senhor deu a Moisés era que fosse pago o resgate desses 273 primogênitos ao sacerdote. Nos textos de Êxodo, a orientação era que se fizesse o resgate com um cordeiro de qualidade, reprodutor, sem defeitos. Mas em números, a orientação é que se faça com um valor correspondente aos ciclos de prata da época. Eu vou ler números para você, 18, 15 e 16, que diz assim: o primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Então, em números, tem mais textos, depois no final eu vou passar todas as referências para vocês. Eu não quis ler todos os textos, porque senão ia ficar muito cansativo. Mas, em números, os textos de números, o Senhor, a orientação é que o resgate seja feito com uma quantidade de ciclos de prata da época, ok? Então agora, quem precisa fazer o resgate? Qual primogênito precisa fazer o resgate? Todo aquele primogênito biológico ou espiritual que se encaixa nessas situações que eu coloquei. Ou seja, se você tem tido perdas financeiras, se você tem percebido sua vida travada, se você sente algum tipo de perseguição espiritual, ou seja, todos aqueles itens que eu te apresentei. Se você se viu em alguma daquelas situações e você sabe que você é o primogênito biológico, é o filho mais velho, ou você sabe que é o filho primogênito espiritual, ou seja, que Deus te chamou no meio dos seus irmãos, no meio da sua parentela, com o chamado sacerdotal,
então você deve fazer o resgate da sua primogenitura. E aí você pode me perguntar, pastor, eu posso fazer esse resgate da primogenitura com qualquer pastor? Porque nós pastores, nós somos os sacerdotes, né, do Antigo Testamento. E a resposta para você é não. Na verdade, depois eu vou te contar, daqui a pouco eu vou te contar como o Senhor trouxe essa revelação para mim, mas você precisa fazer o resgate da sua primogenitura ou o resgate da primogenitura do seu filho. Caso ele não tenha entendimento, você pode fazer e deve fazer o resgate da primogenitura do seu filho. Você tem que fazer com um pastor que tenha essa revelação, que entendeu esses textos, que estuda a respeito disso, ok? Por quê? Porque essa pessoa, ela vai receber essa oferta pelo resgate da primogenitura e ela vai ter que fazer uma oração específica. E se essa oração não for feita, ou se esse pastor não tiver esse entendimento, não vai adiantar nada, não vai acontecer nada. Por quê? Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então tem que haver uma concordância com a palavra de Deus. Então precisa ser um pastor que tenha esse entendimento. Aí, você pode me perguntar uma outra dúvida, pastora, mas ainda hoje, depois que Cristo veio, morreu na cruz, ainda hoje eu preciso fazer esse resgate da minha primogenitura? Eu quero te dizer que quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele levou todos os nossos pecados. Só que a cruz, ela não é automática na minha e na sua vida. Porque se fosse automática, a igreja não tinha problema. Não tinha problema financeiro, não tinha problema da igreja estar doente do jeito que está. Então era só aceitar Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas e estava tudo resolvido, todos estavam vivendo e caminhando felizes da vida. Mas a palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. Então, e é através de Jesus que esse resgate da primogenitura vai acontecer. Mas a cruz não é automática. Se você ler em Colossenses 1, de 15 a 20, você vai entender que Jesus, ele foi o primeiro, de toda a criação. Jesus, ele foi o primogênito. E Jesus também foi muito perseguido. Por quê? Porque Satanás sabia que ele tinha vindo para salvar toda a humanidade. E agora, para finalizar, eu quero te contar como que o Senhor trouxe essa revelação para a minha vida. Eu tenho grupos de pastoreamento, tanto no Telegram como no WhatsApp. E há exatamente 10 dias atrás, uma das pessoas, uma moça que é membro de um dos grupos, ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou, pastora, o que a senhora acha sobre o resgate da primogenitura? Quando eu li aquela pergunta, eu parei e falei, eu nunca ouvi falar a respeito disso. Mas quem lê Bíblia sabe que existe uma bênção sobre os primogênitos. E eu respondi de uma forma muito objetiva para essa querida, falando que eu cria nisso, que eu era prova disso, que eu sou primogênita, que eu tenho chamado sacerdotal. Só que aquilo me incomodou muito e eu fui estudar. E faz 10 dias que eu estou estudando a respeito disso. Comecei a pesquisar várias versões de Bíblia, vários textos. E aí eu entendi muitas questões que eu tinha a respeito da minha própria vida. Eu não tinha essas respostas ainda. Teve um tempo na minha vida, a minha vida era uma vida de muitos altos e baixos. E teve um tempo na minha vida, eu estou falando desse período depois da minha conversão, que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, e faziam a pergunta, mas cadê o seu Deus? Mas você não fala que Jesus, que o seu Deus é um Deus de milagre? Cadê os milagres? Eu ouvi muito isso durante um período da minha vida. E isso entristecia muito meu coração. Mas, graças a Deus, Ele me sustentou até aqui. E eu perseverei.
eu perseverei. Então, quando eu comecei a estudar esse contexto de que eu tô falando para vocês hoje, eu fiquei aleluiada, como diz uma discípula querida. Então, eu encontrei resposta para minha vida. E eu também encontrei resposta para muitas pessoas, homens e mulheres, que passam por cura e libertação comigo, chegam a fazer as suas ofertas remissivas e depois de um tempo chega para mim e fala: pastora, na verdade a minha vida até deu uma melhorada, mas eu continuo com as mesmas dificuldades. Isso me incomodava muito. Eu já estava orando, eu já estava jejuando, eu já estava pedindo para o Senhor uma resposta. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei: eu preciso fazer urgente o resgate da minha primogenitura. Mas para quem eu vou fazer? Se você entrar na internet, você vai encontrar, acho que umas duas, três pessoas que falam a respeito disso. Eu busquei na internet e encontrei um judeu que mora no Brasil e encontrei um apóstolo que fala com muita propriedade. Mas são pessoas que eu não tenho contato. Eu falei: Jesus, como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e pesquisar o valor de um cordeiro, porque eu não tinha ideia, né? Um cordeiro nas condições que a Bíblia fala. E eu achei o valor, né, que um cordeiro com nessas condições custa entre R$1.000 e R$2.000. E também essa quantidade de pratas que está falando hoje, né? Depois eu ouvi o judeu falando, não sei se ele é pastor, falando que era em torno de 1.100, mas depois eu pesquisei e vi que era em torno de R$1.700. Mas o Senhor colocou no meu coração R$1.000. E aí eu falei: para que então que eu vou fazer esse resgate da minha primogenitura? E o Senhor me lembrou de uma pastora muito querida, uma pessoa que a gente tem muito contato. Ela também é libertadora e ela trabalha na mesma linha que eu. Eu liguei para ela e falei: eu preciso te contar uma coisa que o Senhor me revelou e eu preciso te ensinar, porque você precisa fazer o resgate da minha primogenitura. E comecei a falar, comecei a explicar para ela. E aí ela sentiu a presença do Espírito Santo e ela falou assim para mim: Lu, há um tempo atrás eu estava fazendo a libertação de uma pessoa e eu não sabia mais como orar. E de repente o Espírito Santo de Deus falou para mim: ela está debaixo da maldição dos primogênitos. Eu recebi essa revelação, mas eu não sabia o que fazer com a revelação que o Espírito Santo tinha me dado. Mas agora, você me contando tudo isso, agora eu sei. Era isso que precisava ser feito. Precisava ser feito o resgate da primogenitura dela. E aí eu expliquei, ensinei para ela, ensinei como ela orava. E eu falei: eu quero fazer o resgate amanhã da minha primogenitura. Eu preciso fazer o resgate da minha primogenitura urgente, porque eu preciso ajudar pessoas que eu tenho pastoreado que está passando por essa situação. Então, no outro dia, no final da tarde, eu fiz o resgate da minha primogenitura, porque primeiro tem que começar em nós. Aí eu chamei aquela querida que tinha feito a pergunta no grupo, chamei ela no particular e falei: querida, eu quero primeiramente te falar que a sua pergunta destravou algo sobre a minha vida e trouxe uma chave espiritual, uma revelação para mim. Eu estudei a respeito do assunto, eu sei agora com profundidade o que você quis dizer. E aí então eu falei: eu queria te agradecer por isso. E ela falou: pastora, eu assisti uma ministração, eu assisti um vídeo na internet, que na verdade era era do mesmo apóstolo que eu tinha assistido quando eu fui procurar. E aí ela falou: pastora, eu preciso fazer o resgate da primogenitura do meu filho. E o Senhor colocou a senhora no meu coração. O Senhor falou para eu procurar a senhora e fazer com a senhora. E aquilo foi tremendo, queridos, foi tremendo. E aí o que eu fiz? Faz 10 dias que todos os dias, tem dia que eu fico até 1h30 da manhã estudando a respeito disso, e eu comecei a lembrar dos primogênitos de pessoas que eu conheço, crentes e não crentes, e comecei a observar que eles passam por isso. Às vezes eles caminham muito bem, mas de repente chega uma hora que perde tudo. São pessoas perseguidas, são pessoas que têm alguns problemas, enfim.
E aí então eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a chamar no particular pessoas que eu já pastorei e comecei a falar, olha, Deus me trouxe uma revelação assim, assim, assado, e eu acho que isso pode aplicar à sua vida. E, pasmem, queridos, por unanimidade, eu pesquisei mais de 10 pessoas. Todas as pessoas que eu falei me deram uma resposta muito similar. Pastora, é resposta para as minhas orações. Eu estou pedindo, eu estou clamando ao Senhor para me revelar, porque não dá para mim permanecer mais nessa situação. Então, queridos, eu não tive dúvida. E a minha certeza maior foi a luta, o nível de guerra espiritual que eu tive durante esses 10 dias. Esse vídeo era para ter sido gravado ontem, mas eu não dei conta. Satanás veio com uma fúria tão grande que eu comecei a ter dor de barriga, comecei a ter arrepio, calafrio, o estômago começou a embrulhar. Eu falei, eu não vou gravar o vídeo desse jeito. Então eu pedi para vários intercessores, né, aqueles que o Senhor colocou no meu coração, eu pedi reforço de intercessão. E eu falei ontem eu falei, amanhã em nome de Jesus eu vou gravar esse vídeo. Eu quero passar para vocês as revelações, as referências bíblicas, porque eu tenho 6 referências, 3 eu li e 3 eu não li, mas eu vou passar para você conferir na sua Bíblia. Então, Êxodo 13, 11 a 15 eu li, Êxodo 34, 19 e 20, esse eu não lembro se eu li, mas fica aí para você anotar. Números 3, 11 a 13, Números 3, de 40 a 51, Números 8, 15 a 17 e Números 18, 15 a 16. Esse eu também li. Então, o que eu quero? Como que eu quero finalizar esse vídeo? Se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, se você tem alguma dúvida a respeito desse conteúdo, ou então se você já está convencido e você quer fazer o resgate da sua primogenitura e você não conhece ninguém que pode fazer isso com você, ou se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o número do meu WhatsApp na descrição desse vídeo para que você possa me chamar e esclarecer a sua dúvida, ou de repente se você quiser fazer o resgate da sua primogenitura e também talvez o resgate da primogenitura do seu filho, ok? Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o meu próximo vídeo.